VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Fala galera, aqui é Breno Maciel, CEO da Vanguarda Comunicação. Você está ouvindo aqui o VCast, um podcast criado para compartilhar conteúdo de marketing, inovação, gestão. Me segue nas redes sociais, @Breno Maciel Vanguarda e Vanguarda Comunicação, para a gente compartilhar mais conteúdo como esse. Fala galera, estamos aqui no 9º episódio do VCast, um podcast da Vanguarda Comunicação, com vários ilustres convidados aqui. O tema de hoje: inovação no varejo sem gumertização, com Fernando Ferreira e Walter Garcia. Participação especial do meu convidado aqui da Vanguarda Comunicação, meu parceiro da Labuta Diária, Leonardo Marcel, o homem da criação, da redação, da pauta, do tráfego. E nós vamos desmistificar esse assunto aí, que as pessoas acham que inovar na empresa tem que contratar a NASA para fazer alguma coisa, né? Tem que... Não precisa, né, cara? Ainda com a boa para fazer. A planilha de Excel, o cara consegue fazer um negócio bem interessante, né, Fernandão? Bem, primeiro eu vou me apresentar aqui para a galera que está ouvindo a gente. Me chamo Fernando Ferreira, trabalho há 20 anos aí no varejo, né? Uma pegada mais no varejo farma, desde 2002, né? Não vamos fazer muita conta quanto a idade que eu tenho, depois vocês fazem uma conta aí, olhando os cabelos brancos. Eu não era nem nascido ainda, mas vamos lá. Então, e de lá para cá a gente fez muita coisa, errou pra caramba, e aqui eu vou contar um pouquinho desses erros aí, né? Acho que eu gosto muito de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tem um poema Animal, é a tabacaria, que ele fala assim, é um poema gigante, não dá para recitar todo, mas tem um pedaço que eu acho animal, que ele fala assim: eu não sou nada, nunca serei nada, mas meus amigos não. Meus amigos são sempre campeões em tudo. Então, pessoal, vou combinar com vocês aqui que acompanhar a gente aqui pela próxima meia hora, uma hora aí, enfim, a gente vai contar um monte de coisa que deu errado. E aqui do meu lado, meu amigo Walter Garcia, que a gente já se conhece bastante nesse varejo aí. Conta um pouquinho aí, Walter, de que geografia você é e por que cargas d'água você está aqui na maior metrópole da Amazônia. Eu sou do mundo, né? Sou um aprendiz aí na história do varejo. Vim para o varejo farmacêutico em 2008. Sou um administrador, contador, pós-graduado em finanças, mas que eu sigo a linha do Fernando aí, eu acho que o aprendizado diário, nada substitui o empreendedorismo e o aprendizado diário, né? Então, estou nessa história aí na estrada para aprender. E, como diz o Fernando, acho que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. E do que a gente puder nesses próximos minutos aí compartilhar das pedras que a gente já tropeçou, acho que vai ser uma baita de oportunidade, do que eu te agradeço. Te agradeço também, Léo. Opa, tamo junto. Pô, eu tô feliz aí pela oportunidade aí. Obrigado, Breno, né, de estar numa conversa aí, com certeza para aprender, para trocar uma ideia aí com figuras representativas aí desse mercado aí que faz parte do nosso dia a dia, né, Breno? Lá na Vanguarda. Com certeza. Farmácias são parte do nosso dia a dia. Inovação está no DNA desse rapaz aí. Todo dia ele manda um link diferente lá. Ele dá desafios legais, né? Breno, olha esse cara de Moscou aqui, olha esse drone na China, vamos arrumar um negócio desse. Tá legal, irmão. A generosidade sua aí já. Consegue fazer. Fernando, de fato, é um cara criativo. Não é? Eu lembro que quando eu comecei nessa história de varejo, né? E assim, galera, que você que está ouvindo a gente aí, vou contar alguns casos aqui de varejo de farmácia. Se você tiver um amigo aí, algum cliente, você também vai em drogaria, vamos contar um pouquinho sobre isso, mas fica tranquilo que a gente não vai ficar chapado nesse único canal, não. Então, se você tem aí um negócio de varejo, você está empreendendo aí, fica aí que vai ter um monte de conteúdo legal para vocês e relevante. Então, vou começar aí contando um pouquinho dessa história de drogaria ser um segmento que passou aí com mais resiliência pela pandemia, né? Outra coisa, galera, que você está ouvindo a gente aí, não vai ter aqui nesse podcast nenhuma pergunta de o que vai vir depois da pandemia ou o que é a pandemia. Vocês já ouviram podcast pra caramba sobre isso, então se você já é fera nesse assunto aí de pandemia, fica tranquilo, fica aqui, porque a gente vai tentar tratar esse assunto de outra maneira. Então, drogaria, galera, é um ponto de varejo que tem muita frequência. Vou fazer aqui uma brincadeira com vocês aí. Seu colchão na sua casa agora, para um minutinho e pergunta aí quanto tempo tem o teu colchão na tua casa. Se o teu colchão tiver alguma coisa próximo de 5 anos, eu vou fazer uma profecia aqui para você. Você está na hora de trocar o colchão. 5 anos é o tempo médio de um colchão. Imagina agora
que você é um cara... Até o Nippon Flex, aqueles carão assim... Cara, 5 anos é o... Não é bom não, né? Os caras dão garantia eterna, Fernando. Cara, mas 5 anos... Experimenta passar 5 anos no colchão, que os acros já te conhecem pelo nome. Já vem cá e tal, faz massagem. Um colchão, ele tem uma baixa recência de compra. Então, vamos imaginar o varejo aqui. Estou falando um pouquinho de varejo, puxando um pouquinho para o nosso negócio que é a drogaria, mas não ficando só no negócio da drogaria. Bem, se eu sou um vendedor de uma loja de colchão, estou conversando com o Walter aqui do meu lado. O Walter acabou de chegar em Manaus, está vindo de Minas aí, vai ter que vir com a mudança, precisa de um colchão. E o Walter não compra esse colchão com o Fernando, a janela de venda por volta daqui vai ser só daqui a 5 anos. Beleza? Sim. Alguns produtos, né, como tênis, por aí tem uma janela menor, mais ou menos 1 ano, celular 1 ano, né? Carro 3. Carro 3. Então, drogaria, galera, a recência é infinitamente maior. Se você estiver em casa agora, pegar aí um medicamento e olhar, você vai ver que ele tem 30 comprimidos, 60 tomando 2 por dia. Então, a frequência que um varejo alimentar, o varejo de medicamento, ele é muito maior. Isso é uma bênção e uma maldição. Porque todo varejo que tem uma recência muito grande, você acha que eu posso entregar um produto para esse cliente e aí se eu não cumprir meu ticket médio com esse cliente, eu vou cumprir com o próximo, porque está sempre vindo cliente ali, né? O vendedor de colchão não, cara. Ele tem aquele cliente, aquela hora, então tem que deixar uma energia enorme nisso daí. Trazendo algum exemplo aqui para a cidade de Manaus, eu não estou em Manaus há tanto tempo, mas conheço algum ponto do varejo aqui, alguns varejistas de linha branca começaram a trazer para o seu negócio elementos que gerassem frequência. Então, são lotéricas, muitas vezes drogarias, porque a recência é importante para esse tipo de negócio. E aí, para eu não ficar monopolizando a conversa aqui, eu pergunto para a mesa aqui, o que você pode fazer num negócio que tem muita frequência? Eu vou perguntar aqui para o Walter, e depois eu passo para o Leonardo e para o Breno. Qual que é a bênção e a maldição do negócio que tem muita frequência? Toca aí, Walter. Fernando, eu acho que o primeiro ponto da conversa é o seguinte. Nós somos privilegiados num segmento que o varejo, né, de uma forma mais geral, mas nós somos privilegiados, falando no sentido da drogaria em si, porque o pessoal fala, um segmento cross-crise, vou voltar lá no seu ponto do colchão. Mas acho que pouca gente se perguntou, por que drogaria é um segmento cross-crise, né, que supera todo tipo de crise, passou pela gripe espanhola lá atrás e vai passar pelas próximas que houver. Nós não precisamos entre o bem de consumo que a gente oferece, a gente não tem um meio de financiamento. E acho que aí entra a pegadinha do colchão, apesar do ticket médio. Mas se o cara precisar de tomar um comprimido para pressão arterial e ele ficar sem tomar, pede dinheiro até para a sogra, para o sogro, mas ele dá um jeito de consumir. Então, o nosso segmento ele é abençoado por isso. De outro lado, cara, vou para outro ponto que você traz direto também, Fernando, nas nossas conversas, que é com relação à questão da posse e do serviço. Né? Então, o varejo de alto fluxo, também para não ficar monopolizando a conversa aqui, que gera muita demanda, muito tráfego dentro das lojas, oferecer a experiência de compra com um serviço que pontualmente você teria que ir a outros lugares para encontrar, e você começa a encontrar no lugar só, né? Começa a fazer todo sentido. Que acabam virando malls dentro de um mall, né? Dentro de um próprio negócio. Mas esse movimento muito grande também sacrifica um pouco a margem de você trabalhar os produtos, porque você tem um alto giro ali dos produtos, mas em compensação a margem você tem que vender mais, pouco, né? Tem que vender mais. Vender mais. O varejo... Mas o especialista é você aí. Não, cara, mas você está fugindo da pergunta. Eu falei você é, por acaso, uma agência que atende vários clientes que tem essa... A pergunta não fuge ainda, eu vou responder a sua, mas a pergunta anterior é: um varejo de alto fluxo é uma bênção ou uma maldição? Cita um exemplo de uma bênção, que é legal ter um varejo que tem um fluxo muito grande, mas dá um exemplo de uma maldição também, que é o cara que tem muito fluxo. Tem que ter um serviço bom para segurar, né, Fernando? Porque, a exemplo do colchão, o cara vai lá e não volta mais. Se ele for mal atendido, se não houver essa percepção de valor, de experiência de compra, por que você voltaria no lugar onde você foi maltratado? Ou você não teve a atenção que você acha que alguém do seu bolso, independente de qual classe econômica você pertença, você merecia ter. Se o cara vai ali trocar aquela televisão, que a televisão o sonho do... Quantas pessoas já conversou, Fernando? Uma vez foi contratar um cara e ele falou para mim que o sonho da vida dele era trocar de celular. Então, o sonho do cara é limitante? Não, para ele era um grande sonho e era importante, mas imagina agora esse cara, o momento da vida dele aí na loja de trocar de celular. E o cara vai lá trocar por um celular de ticket médio de 500, 800 reais. Na época eu lembro que eu me prestei a entrar no site e ver que o celular custava R$799. Você imagina se o cara vai na loja e não entende a importância de ser levado na porta, né?
São detalhes. Ele trouxe a família. Olha, vamos trocar de celular. Vamos juntar aqui. Mãe, pai, olha, eu tô trocando de celular, né? Ainda falando sobre o Grupo Tapajós, cara, a gente... É uma coisa bem interessante que a gente está numa região assim que logisticamente não é privilegiada, né? E o Grupo Tapajós consegue adentrar aí, né? Em lugares muito longínquos, né? De forma que é uma... Sem correr o risco, correndo o risco, aliás, de ser bairrista, né? Mas é uma satisfação grande para a gente que mora aqui, né, cara? Olhar uma empresa que conhece, né, dessa nossa geografia, consegue realmente, porque a gente está falando hoje, a gente é tentado a falar das lojas, né? Mas o Grupo Tapajós tem como distribuidora... São 3.280 clientes que a gente tem contato em toda a Amazônia Legal. Exato. Então, o remédio que chega para o cara lá na ponta do interior... Tem muito do Grupo Tapajós aí, né? Tem um papel aí social, inclusive. Tem um né, papel cara? social e assim, eu tenho... Assim, não está combinado aqui, o podcast não tem esse roteiro combinado, galera. Você falou um negócio que me fez lembrar muito de uma situação. E aqui, ó, mais uma vez, quem está ouvindo a gente, tá? Isso aqui não é mexendo do Grupo Tapajós, não. É um bate-papo que a gente está tendo. Não dá para a gente deixar de abordar isso, então, né, cara? Vou falar em passando esse caso e a gente volta para aquilo que, enfim, vale a pena você chegar na manhã cedo e colocar na loja. Mas isso aqui eu acho legal comentar. Manaus foi uma cidade que sofreu de forma absurda com a pandemia. Absurda, né? Não precisa de ficar rememorando isso. Quem mora em Manaus sabe o que a gente passou. Nenhum telejornal, nenhum veículo de imprensa pode retratar o que a gente passou aqui naquele período maluco de janeiro a março. E havia alguns grupos de medicamentos que eles tinham uma procura absurda. O volume de medicamentos que você tinha lá, vendia 1.000 por mês, saltou para 1.000 vezes isso. Você não vou aqui falar nomes, não cabe, mas assim, havia uma demanda absurda para todo tipo de produto que pudesse ajudar no tratamento. E aí o Grupo Tapajós tomou uma atitude que eu achei muito legal. Assim, pouca gente sabe disso, né? Para você trazer qualquer coisa para essa geografia, você leva medicamento que sai de Goiânia, de São Paulo, de outros pontos do Brasil. Me corrija aí, Walter, se eu estiver falando bobagem. Leva 30 dias no mínimo. Isso aí. 30 dias. E o Walter, nessa época, trabalhava em Minas Gerais e sabe como era complicado tu comprar máscara, tu comprar qualquer coisa. Qualquer coisa, né? E trazer para Manaus era assim, tu tinha que conseguir que um laboratório te atendesse e tinha que vir aéreo, porque nada dava para vir pelo meio convencional. Então, fazer frete aéreo é absurdamente caro. E aí, uma coisa muito legal que a gente fez na época, assim, a gente pegou esse produto, colocou para vender pelo preço que ele era vendido antes. Segurou, né? Tipo assim, a crise passa, a tua imagem fica. Essa dica eu dou para vocês aqui. Assim, quantas empresas aí que não tiraram algum tipo de proveito disso, e aí a crise passa e tu lembra como é que o amor à marca fica disso. Então, o Grupo Tapajós, senhores, ele é 50% desse mercado de medicamento nessa região, como você falou, tão complicada de logística. Então, a gente sabia do papel social que a gente tinha. E entender que travar o preço naquela margem era uma forma de garantir que nenhuma outra empresa se atrevesse a vender mais caro. E a gente fez isso atendendo também, como você falou, cliente de toda a geografia, do interior, lá na divisa com a Colômbia, na fronteira com a Colômbia, até o cara da farmácia independente aqui do lado. A gente entendia que o nosso propósito tinha um sentido maior. Se tivesse feito diferente, ia puxar uma atitude também de todo mundo do mercado, que ia acompanhar, né? Se os preços aumentam, todo mundo vão na onda, né? Tem um outro ponto aí, Léo, que carregando esse assunto aí do papel social do grupo. Pode pegar teu chá tranquilo aí. Acabou. Chá verde. Chá verde é bom. Posso ir lá? Pode ir lá, vai lá então pegar. Pronto, eu tô vendo que vai. Mas, enfim, voltando a esse ponto do papel social, no nosso segmento, são um segmento de 80 mil CNPJs Brasil, né? Nós somos uma geografia, a Amazônia Legal, o Fernando falou em 3.200, toda a geografia do grupo, eu acho que a gente alcança 6 mil CNPJs. Então, são quase 10% do Brasil, mas numa área muito espalhada. Eu falo que a gente aqui não tem neve e Talibã, o resto tem tudo para cá, né? Ninguém entrega por modal hidroviário, avião, rodoviário. E o incentivo que o grupo teve e o apoio da indústria farmacêutica, a solidez do grupo de fazer com que esse frete chegasse para nós aéreo aqui. Eu não estava aqui, mas acompanhei.
falando com a indústria lá de Minas, o Fernando de um lado ou do outro, e a gente tentando compartilhar, porque também imagina, 1% do PIB da Índia e 1% do PIB da China é farmacêutico, destinado à produção de medicamentos em outros países. Vocês imaginam quanto dessa matéria-prima chegou no Brasil para ser comercializada e o quanto foi difícil repartir todo esse sortimento que de repente ele explodiu. Como o Fernando colocou, não vou colocar o nome aqui, mas como é que a gente repartiu toda a sorte de que tudo que falava funcionava para o Covid. Imagina o compartilhamento da indústria para fazer chegar até aqui. Né? Pensando no tamanho do mercado, vamos falar, primeiro resolver o problema deles de onde surgiu, depois passam por grandes centros, até chegar aqui na nossa geografia, que deve ser a geografia mais complicada do Brasil. Então, assim, imagina a briga por abastecimento, o quanto ela foi difícil, o quanto ela foi complicada. E aí nós estamos falando de álcool, a máscara de A a Z, né, de toda sorte de negócio. Mas ainda fomos privilegiados que o nosso negócio permaneceu aberto, né, o comércio de bairro, tanto que ele ficou mais sólido. Né? E tem mais um ponto nisso aí, Breno, sem puxar a sardinha para o seu lado, né? Mas a primeira despesa que executivos como eu cortam, quando chegam numa empresa, a primeira despesa que você trata por mais efêmera, geralmente você olha e fala, nossa, quem que é esse cara dessa conta de marketing aqui? Porque as pessoas não entendem o valor do que se chamava-se de propaganda no passado, né? E hoje não tem como mais você ficar fora desse contexto. Talvez depois da folha de pagamento e aluguel, que são bens de primeira necessidade, que não tem como você ficar sem gente e sem um local para trabalhar, eu acho que depois vem a rubrica da propaganda. Né? A indústria farmacêutica, ela já posiciona assim, ela solidifica a marca assim, né? Na produção de medicamento. Então, minha dica aqui, Fernando, para os executivos que sentam com a caneta e com o cheque no bolso, é da mesma premissa que você tem que o faturamento do negócio não é seu, ou seja, não troquem de caminhonete aos seus primeiros 3 meses de abertura e não comprem um apartamento ou uma cobertura no seu primeiro ano de trabalho. Né? Que esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é dos seus clientes. Né? De outro lado, também não corte a despesa com marketing, invista em marketing. Invista em marketing, nas agências certas. Reputação é tudo. Eu estava num podcast ontem pessoal da Farmarcas, e eles estavam falando, cara, da autenticidade e da reputação é tudo, porque hoje nós estamos num contexto que todo mundo fala de tudo. Sim. Mas quando alguém de relevância séria e sólida para falar, para produzir seu conteúdo, você fala, poxa, eu vou prestar atenção naquilo ali porque eu sei de onde vem. Faz toda a diferença. Legal. O homem aí estaria um podcast aí sozinho, Camada, né? Ficar aqui só... Tem que fazer o... Fernando não é besta, não. Ele é estratégico até no convidado. Ele desce a escada ali com um gordinho assim, vindo ali. Me chamou de... Obrigado pelo gordinho. Fofinho ali. Não, para com isso. Segurança do Fernando. Mas, ó... Ei, Fernandão. Mas não é legal, assim, rapidinho, não é legal ter um projeto eu tenho um projeto pessoal, que eu quero ser o cara mais burro da mesa. Exatamente. Isso aí é animal, cara. Isso eu falo porque eu acredito de verdade. Eu falo mais burro e mais liso. Cara, tipo aqui agora. Então, pronto. Tamo junto ainda sendo mais liso, né? O cara me trouxe aqui de Mercedes e já tô cumprindo uma parte desse negócio. Ô, Fernandão, me fala uma estratégia simples de inovação para um cara que está ouvindo a gente aqui no mercado ali, que ele tem a esposa no caixa, ele entregando a mercadoria e fazendo pedido compras. Perfeito. O que é que ele consegue, no cenário atual dele, como diz o Sérgio Cortella, fazer o melhor com o melhor que você tem no momento? Uau, né? Sérgio Cortella é animal. O Sérgio Cortella, essa frase, ele pega um pouco do American Life Way, né? Que é o jeito americano de ser. E eu gosto, e assim, a gente pode questionar os americanos de várias maneiras, mas tem algumas coisas que eles são bem poderosas, e aí não vou fugir da tua pergunta, só fazendo uma volta antes, que é o seguinte: o americano, ele não usa o verbo que o latino que usa para dinheiro, né? Ele não fala, o latino, estou falando não só espanhol, mas enfim, a língua latina, a gente usa o verbo ganhar. Você vai ver só que não. Aí, o que aconteceu, cara? O Mangueirão estava lá, o estádio lá de Belém, jogando Paysandu e Bahia, e eu peguei a minha ideia assim, vai dar tudo errado, mas uma coisa eu consigo fazer. O balão vai levantar voo aqui, do lado do estádio lotado, Paysandu na primeira divisão ainda. O Papão da Curuzu, nessa época, ganhou o Libertadores, pô, ganhou do River. Foi no ano seguinte. 2004, o Paysandu chegou lá e teve uma campanha, enfim. O fato é que o balão ia levantar voo aqui e ia fazer sobrevoar o estádio. Não ia ser 1 milhão de pessoas no estádio, mas 50 mil pessoas iam ver o balão.
Cara, não rolou, porque tava com uma garoa, meio chuva, não rolou de fazer, o balão ficou preso na porra de uma corda, outro tiro na água. Eu tô lá triste, sentado assim, puta que pariu, o que pode ser pior que isso, meu Deus? Eu não pedi autorização para que o pessoal... Não, eu não pedi autorização para a Secretaria de Educação e Lazer do Estado do Pará para pôr aquele balão ali. Imagina que tu chega num local e tu não pede autorização, tu é uma marca de guerrilha. Coloca essa porra lá. A mulher chegou com uma multa que era 4 vezes o que eu tinha pago. Eu tinha que trabalhar 15 anos para pagar a multa. Cara, eu peguei assim, ó, você pode multar, eu tô na rua mesmo, o que você fizer tá valendo. Ela me deu um documento me intimando para ir na segunda-feira para visitar com ela, e eu já tava lá sentado pelo foda-se. Tô desempregado mesmo. Paysandu perdeu o jogo. E o balão tinha as cores do Bahia. Os dois são Pessoal, bicolinos. passaram Não, o pessoas Ayrton. saindo do estádio com a marca da Extra Farma lá, com as cores do Bahia. Qual é a chance? Cara, jogaram pau, pedra, no outro dia notícia de todo. Graças a Deus. Não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha rede social. Eu contando hoje parece mentira, mas eu tenho foto disso. No dia seguinte, aí que eu acho muito bacana, que é uma pessoa que me ensinou muito, apesar da gente não ter tão próximo hoje, que chama-se Paulo Lazera, que era meu presidente na época. Cheguei lá com ele e falei assim, Paulo, deu ruim, mas eu tenho aqui... O balão custou 40 mil reais, mas eu tenho aqui 5 mil reais que eu vou te dar para poder diminuir esse prejuízo. E se tu quiser, me cobra parcelado, que eu pago. Não, filho, não relaxa. Só erra pênalti quem bate pênalti. Cara, foi libertador. Assim, a minha admiração por esse cara começa daí, assim, e eu carrego isso comigo. Tudo que podia dar errado, deu errado. Falou, pô, eu gastei 40 mil para te ensinar, para aprender, 2003, tu vai perder. Cara, É isso aí. uma Cherokee custava 39, eu acabei de fazer a conta. Vou dar um exemplo. Por que eu tô falando isso, galera? É que no final dessa história, a moça que me deu uma multa ficou com dó de mim e falou, ó, eu não posso não te multar, mas tu tem que fazer alguma coisa em troca aqui para beneficiar o estádio. E a gente patrocinou um túnel da entrada dos jogadores no campo. Com o número da entrega nossa na época, o Paysandu ganha a Copa Verde em cima do Palmeiras, vai para a Libertadores. Cara, todo o estádio lotado por 8 jogos seguidos, o Paysandu, da melhor fase da vida dele, só tinha uma empresa fazendo propaganda lá dentro, que era a Santo Remédio. Desculpa. Extra A Extra Farma. Tá no sangue, né, cara? Custou o balão, mas o balão te abriu porta para coisa melhor. Todo mundo tem um balão na vida, e se você não tem um balão na vida, procure um, para você poder contar a sua história, para poder, de novo, fechar com o que eu falei do Fernando Pessoa. Eu não sou nada, eu nunca serei nada, mas meus amigos não. São campeões de tudo. Não. Termina com uma história de balão. Qual foi a maior bobagem que você fez na vida, que você conta com orgulho porque você aprendeu alguma coisa? Se você não tem isso, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se você não tem isso muito claro, cara, tua vida, teu negócio é um grande tédio enorme. Não estou falando para errar o balão toda semana, mas é legal ter um balão para contar. Bacana. No princípio do erro, dá tempo de falar um minuto? Dá. Vamos finalizar aqui já não. Erro, nesse mesmo grupo onde eu comecei minha carreira, ele proibiu utilizar a palavra erro. Ele lá tem nessa mesma parede. Achei que fosse balão. Não. A turma lá de Boituva, eu queria saber quanto tempo eles ficaram morando em Belém. Enfim, deve ter sido um mês, né, nessa trajetória do Fernando. Mas eles chamam um erro lá igual oportunidade de aprendizado. A palavra erro foi banida do grupo. Eles chamam isso de oportunidade de aprendizado. Claro que não dá para ficar testando o humor de todo mundo o tempo todo, mas é uma oportunidade de aprendizado. Para fechar rapidinho com a história do tubarão, gasta um minuto, mas não sei se todo mundo conhece ou contato tem com a história, mas depois pesquisa no Google. O filme Tubarão, o primeiro sucesso aí do Steven Spielberg. 76, 70, né? Eu acho que era, cara... 74. 74. É? Da sua idade, mais ou menos, assim. Não, eu sou de 76 para cá. Enfim, o que acabou acontecendo? Eu não sei se todo mundo sabe da história, mas o Tubarão tinha tudo para ser um fracasso. No meio do filme acabou a grana do Steven Spielberg e o Tubarão estragou. Então o Tubarão só fazia um movimento de subir e descer. E ele parou de se movimentar. A máquina que controlava o Tubarão estragou. Então, no filme todo, ele conseguiu gravar, Breno, aí a sua praia, que você entende mais disso que eu, 1 minuto e 30 do Tubarão funcionando. Ele só tinha, na história toda, do filme todo, ele só tinha o Tubarão funcionando por 1 minuto e 30. Então, ele tinha que criar um jeito de não perder o filme.
falou que já estava quebrado, enrolado. Cara, ele criou um jeito de sugerir que o tubarão existia. Então ele criou a música. Então a música sugere a presença do tubarão, que o Fernando gentilmente acabou de colocar aqui. Mas, então você não precisava ver o tubarão, você só precisava saber que ele existia. E essa metáfora que ele criou, né, esse maneirismo que ele criou, fez um sucesso. Né? E hoje, tanto que a palavra tubarão foi a palavra mais temida durante 30 anos, só perdia para fogo, e ela foi sucedeu a palavra índios. Né? Lá atrás, os índios americanos, na invasão do Velho Oeste, o povo morria de medo disso. Então a palavra tubarão foi, depois de fogo, a segunda palavra mais temida do mundo durante muito tempo. Mas Recife ainda é a primeira. Com sérias restrições orçamentárias, eu acho que é importante, né? Que dá para fazer muito, dá para inovar muito. O cara criou uma trilha sonora, Fernando. Eu tô aqui, acabei de ouvir aqui. Uma trilha sonora. Né? Acabei de ver aqui. Como é que você faz isso, né? Como é que você faz? A inovação acontece, não tem nenhuma relação não tem uma correlação com grana. Não tem. Zero. Não tem. Zero. Tá na atitude. Eu vou deixar a minha aqui pra gente fechar. Tinha um cliente, um baixo orçamento, e ele queria apresentar as peças de roupa da loja dele. Eram peças de roupas infantil, né? E aí, como é que eu vou apresentar essa roupa se o cara não tem dinheiro para pagar um cash, né? Se não dá para entrar uma garotinha vestida com aquilo, como é que a gente vai fazer isso aí de uma maneira que fique legal? A gente fez um desfile de moda sem ter modelo. A gente colocou, então, os manequins vestidos, aquilo ali. Você abria uma cortina, apareciam os manequins vestidos, e onde é que estava a garotinha que deveria estar vestida? Ela estava atrás das câmeras e ela dizia assim: uhul, adorei! Uau, que legal, loja tal! E mudava de cena e era o tempo todo somente manequins mostrando as roupas. A falta assim, de novo, trazendo aquele lance de ter muito cliente é uma bênção e uma maldição. E às vezes ter muito orçamento é uma bênção e uma maldição. Então, é verdade. Você tem a restrição, né, que o Walter falou sobre as crianças que não têm comer na África te obrigam a ações ali que são... tem começo, meio e fim muito rápido. A restrição, ela te obriga à ação, né? Eu posso fazer semana que vem essa ação, tá tudo bem. Cara, não. Ter pouco recurso é um combustível poderoso para você inovar. Fazer você pensar, né? Durante muito tempo aí, no início da vanguarda, a gente era conhecido por fazer milagre com pouca verba, né, cara? Ainda hoje a gente é conhecido. Assim. Hoje tem bastante. Inclusive, eu vou repensar isso amanhã. Hoje ainda tem cliente ligando, cara. Já sei que ela foi buscar a gente de Mercedes. Ainda ontem eu recebi uma ligação de não te conto, Leonardo. Mas aí, obrigado, pessoal. Acho que a gente vai ter assuntos aí para próximos podcasts, próximos temas aí. Cara, te agradeço, história, de verdade. Vamos fazer um só para contar a história do Fernando, do balão? depois a história só a ida da África do meu amigo aqui, do Walter. Foi muito bacana. E é isso, acho que foi um podcast criado para a vanguarda, para os nossos clientes, dar voz, dar espaço para o nosso dia a dia, um bate-papo legal aí, regado a muito chazinho verde. Chazinho verde. É isso aí. Tem uma e aí, muito obrigado aí para vocês que estavam acompanhando a gente, que sigam, não sei se vão fomentar o Instagram do Fernando. Sigam o Bernardo lá, que é meu filho, tá no meu Instagram, @Fernando, só que o Fernando escrito diferente. F de faca, H de hotel, e no lugar do O é U. Pronto, valeu. Fernando com PH. Volta aí, não deve ter Instagram. Siga ele no Orkut, pessoal. Aqui, Nunca tive Atari nem Orkut. Jogava de bola de cobertão. Sou das antigas, irmão. Tem essa não. Torço pro Vasco. Sou um cara bem tradicionalista. Ele começou a usar o WhatsApp essa semana. Porque minha mulher pediu. Tá vendo? E o Leonardo não sigam não, deixa ele comigo ali na vanguarda. Valeu, galera. Falou, galera. Obrigado pela conversa. Sempre um prazer estar aqui. Valeu. Joinha pra vocês aí.